continuando as duas aulas anteriores. Na primeira aula a gente falou sobre as leis. Na segunda aula nós falamos sobre os atos do Poder Executivo. E agora nós vamos falar sobre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte. É óbvio que as leis e os atos do Poder Executivo que vão ditar as regras que precisam ser obedecidas em um departamento pessoal, elas são genéricas, porque elas valem para todo cidadão brasileiro. Então ele tem essas características. Quando alguém faz uma lei sobre o 13º salário, por exemplo, vale para todo e qualquer brasileiro, tá? Acontece que a sociedade, o mercado de trabalho, o mercado que produz as coisas no nosso país, ele se divide em vários setores. Então você tem, por exemplo, o setor do comércio, você tem o setor da indústria, o setor dos serviços. E dentro desses setores você tem subsetores. Então você tem categorias econômicas, como por exemplo, uma categoria dos restaurantes e bares. Essa categoria de restaurantes e bares, elas possuem uma mão de obra especializada, que normalmente são cozinheiros, garçons e etc. Essas categorias, muitas vezes, possuem características no trabalho delas que são diferentes de outros trabalhos. Quando isso acontece, você precisa de algumas regras que são mais específicas do que aquelas que já estão contidas nas leis nacionais e nos atos do Poder Executivo. Então, quando você precisa regulamentar um assunto mais específico que diz respeito a uma categoria econômica, então, usando o exemplo aqui, sobre os garçons e todos os funcionários de um restaurante, como os auxiliares de cozinha, os chefes de cozinha, seja lá qual tipo de outro funcionário que pode ter num restaurante ou em um bar. Quando você tem uma questão dessa categoria toda, você vai poder fazer uma convenção coletiva de trabalho, que nada mais é do que como se fosse uma CLT particular daquela categoria de trabalho. Então você vai pegar o sindicato dos trabalhadores do setor de bares e restaurantes. Esse sindicato é a reunião de todos os funcionários desse setor. Esse sindicato, então, ele vai representar os trabalhadores desse setor e ele vai sentar com os proprietários dos restaurantes e dos bares e eles vão negociar horário, eles vão negociar remuneração, eles vão negociar folga. E quando eles fazem isso, eles transformam essas negociações em um documento e esse documento vai chamar Convenção Coletiva de Trabalho. Então, esse documento ele pode criar regras mais específicas e especiais só para aquelas pessoas que trabalham em bares e restaurantes. Uma pessoa que trabalha numa fábrica não vai ser atingido por uma convenção coletiva de trabalho dos garçons e dos cozinheiros. Um trabalhador que trabalha numa fábrica, que trabalha numa agroindústria, numa fazenda, que trabalha no metrô, que trabalha dirigindo ônibus, ele não vai ser atingido pela convenção coletiva de trabalho do setor dos bares e dos restaurantes, tá? O que é importante para você especificamente? Saber que toda categoria tem uma convenção coletiva de trabalho. E se você tem uma convenção coletiva de trabalho nessa categoria, você precisa saber o que diz essa convenção coletiva de trabalho, porque entre o que está escrito na convenção coletiva de trabalho e a CLT, você deve seguir o que está na convenção coletiva de trabalho, porque ela é uma regra mais específica, feita especialmente para aquela categoria econômica de trabalhadores. Além disso, você ainda tem o acordo coletivo de trabalho. E qual é a diferença entre a convenção coletiva de trabalho
e o acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é uma negociação que ocorre entre todos os funcionários de todos os restaurantes e bares com os patrões deles. Um acordo coletivo de trabalho ele vai acontecer com um único restaurante fazendo uma negociação com o sindicato. Então veja, é só um restaurante. Então vamos supor que é o restaurante Camarão Frito. Então o restaurante Camarão Frito faz um acordo especial com o Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes. Esse acordo especial vai ter o nome de Acordo Coletivo de Trabalho. E ele vai valer só para os funcionários do restaurante Camarão Frito e para o proprietário do restaurante do Camarão Frito. Então essa é a diferença da convenção coletiva de trabalho e do acordo coletivo de trabalho. E a mesma coisa que eu expliquei para vocês da convenção coletiva de trabalho vale para o acordo coletivo de trabalho. Se você está lidando com uma empresa que possui um acordo coletivo de trabalho, você primeiro tem que ler o acordo coletivo de trabalho para só depois ler a convenção coletiva de trabalho da categoria, para só depois ler a CLT e a Constituição Federal. Espero que tenha ficado claro. Um abraço.